Olá, tudo bem? Nesta aula vamos continuar falando sobre alguns outros tipos de disposição final do lixo. Falaremos sobre os lixões, os aterros controlados e os aterros sanitários. Vamos iniciar falando dos lixões. Voltando no tempo, precisamente até 2016, o maior lixão ativo da América Latina estava no Brasil. Era o lixão de estrutural em Brasília. Na época, 2.000 famílias tiravam seu sustento em condições subhumanas trabalhando nesse local. No início de 2017, o lixão da estrutural começou a ser desmontado e havia uma grande preocupação com as pessoas que trabalhavam ou dependiam financeiramente daquilo que eles conseguiam coletar e vender nesse lixão. Durante o ano de 2017, o lixão da estrutural foi fechado, já que em Brasília se construiu um aterro sanitário mais adequado. Porém, em 2019, um ano depois do encerramento do lixão da estrutural, ainda era visível o impacto ambiental causado por resíduos em decomposição que foram deixados no local. Em uma definição formal, os lixões são depósitos de resíduos sem nenhum planejamento, que apresentam as seguintes características negativas: a infiltração do chorume contendo substâncias contaminantes para o solo e lençol freático, o que pode aumentar com o auxílio da chuva, a poluição do ar pela liberação de gases de decomposição, como por exemplo o gás metano, a proliferação de animais transmissores de doenças, moscas, ratos, etc. E também uma das características mais negativas, que é o uso dos lixões como fonte de renda por populações carentes, que recolhem e até se alimentam de resíduos presentes nesses locais. Vamos falar nesse ponto sobre o chorume. Durante o tempo em que o lixo municipal é decomposto, aerobicamente no início e anaerobicamente até poucos meses ou um ano, a água da chuva, o líquido do próprio resíduo e a água subterrânea que se infiltram no local percolam pelos resíduos, produzindo um líquido chamado de chorume. Processos de decomposição aeróbia e anaeróbia do lixo, por exemplo, resíduos de alimentos, produzem diversos compostos, como por exemplo aldeídos, cetonas, álcoois, éteres e tioésteres, que são responsáveis pelo odor característico, adocicado e repugnante dos lixões e do chorume. O chorume é bastante perigoso do ponto de vista ambiental, já que contém contaminantes dissolvidos, suspensos e micro-organismos que foram lixiviados dos resíduos sólidos. O chorume contém, de maneira geral, ácidos orgânicos voláteis, como ácido acético e vários ácidos graxos de cadeia longa. Também apresenta bactérias, metais pesados, principalmente chumbo e cádmio, sais de íons inorgânicos comuns e compostos orgânicos voláteis, como tolueno e diclorometano. Neste site da internet, nós podemos encontrar alguns desenhos bastante didáticos que nos mostram as diferenças entre lixões, aterros controlados e aterros sanitários. Começando então pelos lixões, observe que é possível identificar algumas características que nós já mencionamos. A primeira delas é que a poluição acontece tanto na atmosfera como no solo. O chorume, na verdade, ele consegue infiltrar no solo e pode atingir lençóis freáticos. Além disso, você tem urubus e outros animais que também frequentam esses locais. No caso de aterros controlados, nós temos uma situação intermediária entre os lixões e os aterros sanitários. Algumas características dos aterros controlados são que se realiza uma cobertura dos resíduos com argila, grama ou terra, de modo a diminuir a presença de animais. Também temos em aterros controlados a captação de gases desprendidos, a diminuição de mau cheiro, a melhor compactação e também a ausência de pessoas recolhendo ou coletando esses resíduos descartados. Voltando à figura comparativa, em relação aos lixões, no aterro controlado é possível captar e queimar gás metano. Apesar de haver um processo de recirculação do chorume, o chorume também pode se infiltrar em direção ao lençol freático. Apesar de haver uma cobertura com terra e grama, boa parte do lixo velho ainda é colocada diretamente no solo, promovendo os tipos de contaminação que também acontecem em lixões. Por outro lado, o aterro sanitário é a disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos. O seu diferencial é a responsabilidade com que o lixo é tratado e armazenado no local. Tudo é pensado, preparado e operado de maneira racional para evitar danos à saúde pública e ao meio ambiente. Isto começa desde a escolha da área até a preparação do terreno, operação, determinação de vida útil e recuperação da área após o encerramento do aterro sanitário. O aterro sanitário prevê a cobertura diária do lixo, evitando a proliferação de vetores, mau cheiro e poluição visual. Nesse sistema de disposição dos resíduos sólidos, não há catadores em atividade no terreno, e a quantidade de resíduos que entra é controlada. Os aterros sanitários também contam com um sistema de captação e armazenamento ou queima do gás metano, resultante da decomposição da matéria orgânica. No diagrama específico para o aterro sanitário, percebemos que é um isolamento adequado do solo onde o lixo é colocado. Você tem a ausência de animais e uma captação correta
de gás metano. O churume também pode ser coletado e é direcionado para uma estação de tratamento de efluentes. Dessa forma, antes de iniciar a disposição do lixo, o terreno do aterro sanitário é preparado com a impermeabilização do solo e o selamento da base com argila e mantas de PVC. Com esse processo, o lençol freático e o solo não são contaminados pelo churume. Como você viu no diagrama, o churume é coletado por meio de drenos e encaminhado para um poço de acumulação, onde nos 6 primeiros meses de operação pode ser recirculado sobre a massa de lixo aterrada. Após esses 6 meses, quando a vazão e os parâmetros já são adequados para tratamento, o churume é encaminhado para uma estação de tratamento de efluentes. Nesta figura, você observa os componentes de um aterro sanitário moderno, basicamente como funciona o processo de enchimento do lixo. Em laranja, eu destaco para você as células de lixo, que na verdade são empilhadas de modo a aumentar a compactação desse lixo. Você percebe também o isolamento feito de argila. Nesta outra figura, você vê um esquema da instalação de um aterro sanitário até o momento em que ele é encerrado. Nós podemos observar as camadas impermeabilizantes que são colocadas, assim como os drenos para o churume. Isto consiste basicamente em preparar o subsolo do aterro. À medida que o lixo vai sendo acumulado, se fazem coberturas de solo e a deposição acontece em camadas. As células de lixo então vão sendo empilhadas e, ao mesmo tempo, a água da superfície é drenada, assim como o gás que é gerado da decomposição do lixo. Finalmente, quando o aterro encerra suas atividades, pode-se fazer uma cobertura vegetal. Olhando o relatório da Abreu pelo panorama dos resíduos sólidos no Brasil, podemos ler o seguinte, que a disposição final é uma das alternativas de destinação final ambientalmente adequada prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, desde que observadas as normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública, e também à segurança e minimizar, obviamente, os impactos ambientais. No Brasil, a maior parte dos resíduos sólidos urbanos coletados segue para a disposição em aterros sanitários, tendo registrado um aumento de 10 milhões de toneladas em uma década. Por outro lado, a quantidade de resíduos que segue para unidades inadequadas, como lixões e aterros controlados, também cresceu, passando de 25 milhões de toneladas por ano para pouco mais de 29 milhões de toneladas por ano. Também podemos observar esses gráficos de 2010 e 2019 em relação à percentagem de destinação adequada e inadequada dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. Este documento também apresenta uma tabela sobre a disposição final dos resíduos sólidos urbanos nas diversas regiões do país. Os dados são em toneladas por ano para 2010 e 2019 em relação à disposição em aterros sanitários controlados e também lixões. Podemos também observar os dados na forma de um gráfico de barras, inicialmente para o Brasil e depois para as diversas regiões do país. Tudo bem? Até mais!